Fala galera, seja muito bem-vindo ao Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede que mais cresce no Brasil. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidades. Eu sou Stephanie Santalúcia, faço parte do time Whey e hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma parceira inclusive, a nutricionista Sueli Iglesias, e ela atua há mais de 30 anos já na profissão e hoje nós vamos bater um papo incrível. E vamos começar, é claro, com ela se apresentando para vocês. Sueli, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível com toda a sua experiência. E eu queria que você começasse se apresentando para o nosso público, dizendo um pouquinho sobre quem você é. Olá, Steph. Bom, eu sou Sueli Iglesias, sou nutricionista clínica, atuo no segmento hospitalar há mais de 30 anos e atualmente eu estou no nicho de saúde da mulher. Então, meu trabalho hoje é todo voltado para a mulher 40+, que passa por inúmeras transformações no seu metabolismo, né, devido à entrada no climatério, à menopausa. Então, eu me especializei em saúde da mulher e o meu público hoje, o meu trabalho é todo direcionado para a mulher 40+. Uau, incrível. Sueli, conta um pouquinho pra gente como foi pra você escolher a nutrição, né? Porque nós temos várias fases na vida e sempre fica aquela curiosidade, o porquê esse profissional escolheu essa profissão? Então, eu entrei para a faculdade com 18 anos, eu fiz um único vestibular e eu escolhi a nutrição porque eu sempre me preocupei muito com a questão do cuidado. Legal. Tá? E assim, muito antes de eu entrar na faculdade, eu já vinha observando algumas coisas dentro da área de saúde, e o que me interessava de fato era poder atuar no metabolismo, né, no poder transformador da nutrição. Então, assim, o meu start para a nutrição foi uma reportagem que eu vi sobre crianças na África, sobre desnutrição infantil e o poder regenerativo de misturas alimentícias. Incrível. Esse foi meu start, tá? Então, a partir daí, quando eu entrei na faculdade, o meu objetivo era trabalhar com criança com problemas metabólicos. Esse era o meu objetivo quando eu entrei na faculdade com 18 anos. Como tudo muda, né? Eu mudei e durante a faculdade eu fui me especializando e conhecendo diversas áreas dentro da nutrição. O que eu descobri? Que eu tinha que ficar dentro da clínica. Tá? Que a nutrição clínica era aquilo que me encantava. E quando eu cheguei na parte dos estágios, foi quando eu comecei a conhecer o universo da nutrição. Aí, nesses estágios, você passa por diferentes fases, né? Sim. Você passa pela parte de materno-infantil, você passa pela parte hospitalar, você passa pela parte de saúde pública. A parte de materno-infantil me encantou durante muito tempo. Mas, assim, a parte clínica, principalmente na recuperação do estado nutricional, era aquilo que fazia o meu olho brilhar. Legal. Então, eu fui para a clínica. Tá? Eu saí da faculdade, eu tinha 23 anos, eu me especializei primeiro em terapia nutricional. Foi a minha primeira especialização, que era trabalhar com pacientes graves, pacientes de CTI. Fiz a especialização na Santa Casa de terapia nutricional, trabalhei com terapia nutricional e fui para o segmento hospitalar. Que legal. Passei 26 anos no segmento hospitalar, sempre trabalhando em hospitais de grande porte. Uhum. Foram 13 anos na Beneficência Portuguesa de Niterói, o Hospital Santa Cruz. Depois foram mais 10 anos no Hospital Federal do Andaraí. Uau. Depois disso, eu ainda tive uma passagem pelo Hospital Copstar, no Rio de Janeiro, e depois dessa jornada toda eu resolvi, depois não, junto com essa jornada toda eu tinha o meu consultório. Legal. E aproximadamente 6 anos eu resolvi que eu ia trabalhar mais perto de casa, eu ia investir em qualidade de vida, eu já não tinha mais 25 anos, e eu resolvi dedicar todo o meu gás para o consultório. Legal. Tá? Nesse ínterim, eu fiz algumas especializações e, assim, o que mais me encantou foi a saúde da mulher. Então, eu passo por toda a clínica, principalmente pela terapia nutricional. Eu sempre gostei de trabalhar com doentes, com pacientes graves, que realmente necessitavam de intervenção. Legal. Tá? E quando eu fui para o consultório, eu comecei a perceber a problemática da mulher 40+.
que é uma mulher que passa por uma série de transformações no seu metabolismo e que é uma mulher que fica muito desassistida. Uhum. Então, eu comecei a estudar e a me especializar na mulher 40 a mais. E Incrível. hoje, o meu público-alvo é a mulher 40 40 a mais. Mas acabo atendendo clínica também por causa de toda a minha bagagem. Não tem jeito, né? Nutrição é uma área, é uma profissão que não é para uma área só, né? A nutrição, ela é interligada e em todas as áreas ela é muito eficaz, né? E é muito bonito, Sueli, ouvir você dizer que desde de sempre você gostou dessa transformação que a nutrição traz, porque nós também acreditamos, né, como Whey Suplementos, que a nutrição transforma, né? E a nutrição, ela faz com que tudo aconteça externamente, porque tudo começa interno, né? Pois é, e a única exposição que a gente tem permanente, desde o dia que a gente nasce até o final do ciclo, é ao alimento. Então, Uau. esse alimento, ele vai modular você em todas as fases da sua vida. Eu venho de uma época em que a nutrição, não existia suplementação nutricional. Eu sou uma das primeiras nutricionistas que trabalhou com terapia nutricional. Então, ao longo desses anos, eu pude ver o poder transformador do suplemento na saúde. Legal. Entendeu? Então, isso mudou muito. A nutrição, ao longo desses 30 anos, ela mudou muito. Sim. E essa transformação, ela está totalmente ligada com a longevidade, com a saúde. Sim. Então, assim, aquela minha paixão do poder transformador da comida certa para uma criança desnutrida virou a transformação de um queimado, de uma mulher 40 a mais que já não tem os mesmos hormônios e que precisa reativar esses hormônios. Sim. Então, assim, dentro do contexto, nada mudou muito, a não ser a tecnologia e o poder transformador do alimento, que hoje a gente tem, além do alimento, uma ferramenta nova, novas, que é a suplementação direta, individualizada. Exato. É encantador ver o quanto as coisas mudam o tempo todo e o quanto a tecnologia tem nos ajudado nesse quesito, né? A gente percebe que a saúde, num contexto geral, ela tem evoluído muito por conta da tecnologia, e aí a gente tem a tecnologia desde a tecnologia em equipamentos até a tecnologia para o alimento, que faz com que a gente consiga ter um aporte, né? Um exemplo da vitamina D, sem necessariamente ser só do alimento, porque a gente sabe que a gente tem uma baixa, né? Fisiológica, né? Nesse quesito. Não só isso, mas a gente sabe que os nossos alimentos hoje, se a gente depender só do alimento, talvez a gente não bata a quantidade necessária naqueles, né? Dentro do nosso aspecto nutricional. Então, a suplementação é a evolução da nutrição junto com a tecnologia, e isso nos facilita muito. Vocês, como Nutris, devem ver isso com bons olhos, né? A força que tem. Uma coisa que me chamou muito a atenção, há pouco tempo atrás, eu vi uma reportagem de 1941, onde a chamada da reportagem era: houve um acidente e uma velhinha de 41 anos foi atropelada. Meu Deus! Exatamente. E hoje a gente sabe que uma mulher de 41 anos, ela está começando. Exato. Então, assim, nós estamos vivendo muito mais e temos que viver muito melhor. Com certeza. E esse mesmo poder transformador do alimento que acontecia há 30 anos atrás, hoje a gente tem como modular partículas, e a partir daí você consegue modular hormônios, você consegue modular intestino, você consegue melhorar a longevidade, qualidade de vida, ruga, pele, tudo, unha, né? cabelo. Então, fazer parte dessa transformação é algo encantador. E é muito nítido, né, Sueli, ver nos seus olhos mesmo que você é apaixonado pelo que você faz. E me inspira muito, eu tenho certeza que todos vocês que assistirem esse podcast, peço que assistam com carinho, porque a gente está diante de uma pessoa que é apaixonada, não só é apaixonada, eu tenho certeza que se apaixona cada dia mais, e por ter passado, de repente, por essa experiência de hospital, essas coisas, eu acho que tudo isso foi te dando mais paixão, porque ali você viu o resultado eficaz, né, de uma pessoa em desnutrição, conseguindo, né, sair desse quadro, uma pessoa no CTI conseguir se manter
sendo alimentado, respirando por conta de estratégias, né? Exatamente. E tudo isso eu tenho certeza que aumentou a sua paixão pela profissão. E uma coisa que me chama a atenção é que você tem várias especializações, você é uma pessoa que tem muito conhecimento, né? Você tem muita bagagem nutricional. Sei que isso veio muito da experiência, né? Nos anos que você atua, mas é nítido também o quanto você estuda, né? Conta um pouco pra gente como é a sua rotina como nutri quando se trata de conhecimento. Então, falando em especializações, e na verdade eu já fiz 9 especializações dentro da nutrição. E, assim, pessoalmente, eu acho que para a gente estar ativa, a gente tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo. Então, eu fui fazendo uma especialização atrás da outra. Legal. E continuo fazendo, tá? O meu filho brinca, diz que eu sou estudante geriátrica. Não sei se eu sou estudante geriátrica, mas eu acabo estudando, sim, todos os dias. Foram diversas pós-graduações. A primeira foi em terapia nutricional, depois foi em nutrição funcional, depois foi em ortomolecular, nutrigenética. A estrada é longa. Mas, assim, o que a gente consegue perceber hoje é que se a gente não tiver um aprendizado contínuo, a gente não consegue se manter atualizada. Sim, então, assim, estudar faz parte. Faz parte, não tem jeito. Não tem jeito. E o que eu consigo fazer é adequar a minha rotina de estudo à minha rotina de trabalho. Então, hoje as coisas estão muito mais fáceis, a gente consegue fazer especializações online, Sim. A gente consegue fazer congressos, pós-graduações de uma forma que se encaixe melhor na nossa rotina, coisa que há 15 anos atrás, o negócio era muito diferente. Era maratona final de semana, 2 finais de semana por mês, sábado e domingo, 12 horas de estudo. Hoje a gente consegue flexibilizar isso. Com certeza. E o que é muito bom para a gente, porque nos dá a oportunidade de atender e de se manter atualizado. Exato. Então, a gente continua aí na mesma vibe da recém-formada, fazendo outras coisas, podendo aprimorar mais para poder atender, fazer realmente um atendimento de excelência. Incrível. A gente tem muitos espectadores que são estudantes, né, de nutrição ou da profissão de saúde. Temos também muitos profissionais que assistem e temos também, num contexto geral, os nossos clientes, né? As pessoas que têm um contato com a Whey. Então, aqui já fica uma dica super preciosa da Sueli para você que quer ter sucesso, né? Porque sucesso é muito individual, cada um tem a sua percepção, mas algo muito precioso a Sueli de 30 anos atrás é a Sueli mais apaixonada hoje, porque ela continua se atualizando, ela continua atuando, e isso que ela disse, né, é uma ferramenta incrível que nós temos hoje, que é a tecnologia a nosso favor, a facilidade do acesso ao conteúdo. Então fica aí a dica para você que quer ter uma carreira de sucesso assim como a Sueli, continue se atualizando, continue buscando informação e conhecimento. E o filho dela brinca com ela, mas não é sobre ser, né, um aprendiz geriátrico ou um aluno geriátrico, não. É sobre ser uma pessoa insaciável pelo conhecimento, pela ciência, porque é isso que nos faz ter, né, assertividade, ter resultado. Então, para vocês que são da área aí, já fica a dica. E o que mais me chama a atenção, Sueli, em tudo que você tem falado, né, até agora pra gente, é que você migrou aí de um hospital, né, na verdade migrou não, já tinha o seu consultório, mas atuava mais tempo no hospital, até que você decidiu ter mais qualidade de vida, trabalhar um pouco mais perto de casa, ter mais tempo. E aí você começou a atuar 100% no consultório. Como que foi esse início? Porque a gente sai de uma renda, né, de 2 frentes para uma renda única. Como que foi esse seu planejamento, essa sua estratégia? Como que foi esses primeiros meses, né, ou até anos aí de vida só do consultório? A vida do consultório não é uma vida estável, tá? Consultório é sazonal, tem meses que realmente você consegue fazer uma renda muito boa, tem meses que nem tanto. Sim. E precisa ter um planejamento estratégico, não tem como, tá? Na verdade, você não trabalha, você não tem, diferente do CLT, que você tem um valor fixo por mês, que você tem que se planejar e viver dentro daquele valor. No consultório, esse valor é variável, tá? E essa transição, no meu caso, não foi muito difícil. Por quê? Porque eu já tinha um consultório. Eu já tinha um consultório montado, eu só fui me dedicar a ele.
Então foi mais fácil. Mas quando eu comecei a atender lá atrás, eu sublocava um espaço. Legal. Então eu passei por diversas fases, desde a fase que eu trabalhava em 2 hospitais ao mesmo tempo, fazia home care, atendia pacientes em casa, até sublocar o meu primeiro consultório, até montar o meu consultório. Legal. Mas é aquilo, foram 25 anos dentro de hospital, que era a minha renda principal. Sim. E é uma das coisas que eu percebo, Sueli, não sei se você tem a mesma percepção que hoje a nossa geração mais tem dificuldade, né, de querer as coisas para ontem. Então, eu tô de frente de uma mulher apaixonada pela profissão há mais de 30 anos e que está construindo, e eu tenho certeza que ainda tem muito para construir, e as pessoas hoje elas querem as coisas muito rápidas, por isso que eu te perguntei sobre o consultório, como que foi essa sua transição e como que foi esse seu início, né? Como você disse, tem que ser estratégico, né? A gente precisa ter aí um planejamento, a gente precisa olhar o que a gente está construindo e fazendo, e não é da noite para o dia, né? Quem acha que é da noite para o dia acaba errando e errando feio, porque não existe nada que seja assim. Não tem como ser da noite para o dia. E eu vou dizer uma coisa, hoje ainda existem muitos facilitadores, Sim. Tá? Exemplo, coworking. Coworking é uma coisa que está bombando agora, nos coworking. É verdade. E eu sou dessa época. É verdade. Então, assim, hoje, se organizar está muito mais fácil do que foi há 30 anos atrás. Com certeza. Tanto para estudar, sim, quanto para trabalhar. Tanto para atuar. Legal. Então, assim, a gente tem uma profissão que permite que a gente possa atuar em diversas frentes. Eu sei que para quem está começando, começar no consultório é um desafio. Mas se você não puder exclusivamente ficar no consultório, tenha um emprego CLT e comece a investir no seu próprio consultório. Sim, com certeza. certeza. Dá para você fazer essa transição de uma forma segura. Legal, legal. Hoje você, eu acho que tudo é estratégia, né? Como você disse, acho que a gente precisa lembrar disso, que tudo é estratégia, nada da noite pro dia, e é só a gente não desistir, continuar ali, né? Plantando, semeando, que uma hora a gente vai colher os frutos do trabalho, né? Isso é a lógica da vida. Eu entendo que para uns demora mais, para outros demora menos, mas cada um tem seu tempo, todo mundo tem um processo. E é lindo ver que você permaneceu, hoje está aí transformando vidas, e não são qualquer, né, vidas, são mulheres 40 a mais, e a gente sabe, como você disse, de todas as transformações no corpo dessa mulher, e eu queria que você me falasse um pouco mais sobre essa sua atuação com essas mulheres de 40 a mais, né, você comentou comigo que você tem grupos de mulheres hoje você faz o atendimento, faz grupos, como que você, né, qual é a sua estratégia hoje para conseguir ajudar o maior número de mulheres possíveis? Então, eu faço atendimento no consultório e, paralelo a isso, nós estamos lançando um grupo para mulheres 40 a mais. Legal. O que acontece? O grupo ele é voltado para mulheres do Brasil. O acompanhamento é um acompanhamento 100% online. Legal. Tá? Onde as mulheres vão receber todas as orientações necessárias, tá? De forma individualizada. Uau. Tá? E a gente tem um grupo de engajamento. Legal. Onde todas as angústias, todas as dúvidas, todas as questões vão ser abordadas. Nós trabalhamos com 3 encontros mensais online. Eu e a minha sócia, a Patrícia Ornelas. Legal. E nesses 3 encontros, a gente faz todo o direcionamento para as questões da mulher 40 a mais. Bom, quais são essas questões, isso, né? Por favor, alterações nos do metabolismo da mulher 40 a mais. Quando a gente chega na faixa dos 40 anos, existe um déficit hormonal que é fisiológico. Tá? A gente perde, os nossos hormônios como o estrogênio, a progesterona, a testosterona, eles diminuem de forma progressiva, tá? E essa diminuição hormonal, ela impacta diretamente no nosso metabolismo. Uau. Então, o que a gente percebe? Pele muda, cabelo muda, humor muda, sono muda, intestino muda, aparecem dores articulares que antes você não tinha, você fica mais irritada, e isso tudo acontece, e muitas mulheres não sabem nem por que isso está acontecendo. Sim. Tá? E o que a gente sabe hoje? Que nutrientes pré-formam hormônios.
Então, a alimentação de uma mulher de 40 a mais, ela tem que ser muito diferente de uma alimentação da mulher de 20 anos. Ela tem necessidades Diferentes. específicas que elas precisam ser atendidas. E muitas vezes a gente não consegue isso só com alimentação. Sim. A gente tem que trabalhar com uma suplementação específica de vitaminas, de minerais, de micronutrientes, tá? E isso é o grande diferencial do climatério de uma mulher assistida para uma mulher que está sozinha. Uhum. E hoje a gente está preocupada com esse grupo de mulheres, porque existe uma transformação muito grande, as mulheres perdem o controle, né? Elas não sabem o que está acontecendo. De repente eu não durmo mais, de repente meu cabelo está caindo, a minha pele está enrugando, está desidratada, eu não estou dormindo. O que está acontecendo comigo? Sim. E quando a gente consegue equilibrar o metabolismo, a saúde metabólica, esses sintomas, eles passam a ser minimizados de uma forma muito efetiva. Legal. Isso ajuda muito a mulher na transição menopausal. Legal. E quando você fala mulher 40 a mais, a gente sabe que existe aí uma faixa, né? Pode ser um pouco menos ou um pouco mais de 40, onde começam esses sintomas, né? Uhum. Eu já ouvi casos de mulheres com 35 Sim. que já começaram. Qual é a dica que você poderia dar para uma mulher, por exemplo? Eu tenho 37 anos. Eu tô aqui pensando, meu Deus, tenho 3 anos para começar a sentir tudo isso, já tenho que me preparar. Quais são os cuidados que uma mulher deve ter? Claro que, gente, a gente fala aqui 40 a mais, mas não é para você se preocupar quando você fizer 40, pelo amor de Deus. Né? A estratégia, a ideia é que esses bate-papos te tragam, né, insights e clareza de como já começar a se preparar para diminuir todo tipo, né, de efeito e causa que tem aí essa questão dessas mudanças hormonais e metabólicas que todo mundo sofre, mas a mulher acaba tendo um impacto muito maior, né? O que você diria para nós, né, que estamos ainda abaixo dos 40, como nos prepararemos para este dia que vai chegar? A transição hormonal, ela acontece diferente, em diferentes fases para o mesmo grupo de mulheres. Há mulheres hoje com 36 anos que elas já estão menopausadas. Meu Deus. Enquanto outras, aos 56 ainda estão menstruando. Caramba. É muito individualizado. Eu tenho as duas situações no consultório. Tá? Uma das coisas que eu trabalho hoje também é com reprodução assistida. Uhum. E as mulheres, elas estão tentando a maternidade numa idade mais madura. Sim, sim. Então, até para essa mulher se manter fértil, para ela ter um óvulo saudável, é importante a intervenção nutricional. É importante você suplementar nutrientes para que esse óvulo se mantenha mais saudável. Sim. E o espermatozoide também. O que eu posso dizer para a mulher que ainda não chegou lá observe os sinais do seu corpo. A menopausa, ela acontece, quer dizer, a transição menopausal, ela acontece 10 anos antes da menopausa. Ai, Jesus, então eu tô nessa fase, eu acho. Tudo começa a mudar. Assim, os sintomas mais comuns: alteração do sono, calor repentino, tá? Uma transpiração excessiva do nada, tá? De repente você começa a transpirar debaixo do peito, nas costas. Nossa. Você ter ondas de frio e calor durante a noite já são sinais que os seus hormônios não estão mais alinhados da mesma forma, tá? E isso são os primeiros sinais. Quanto mais cedo houver esse cuidado, melhor. O que geralmente acontece? O corpo da mulher, ele passa por uma modificação assim absurda. Falando claramente, o que acontece? A barriga cresce, a bunda some. Meu Deus do céu! E quem só tem barriga e não tem bunda? Como que a gente resolve, a bunda Jesus? Fica negativa e a barriga fica gigante, fica Socorro, gravídica. Deus, sou eu de novo. Então, quando o corpo começa, a configuração do corpo começa a modificar, você começa a depositar gordura em partes do corpo que geralmente você não depositava antes. Entendi. Você percebe o seu corpo se transformando. Isso
isso já é um Já sinal, é um sinal. de alteração metabólica. O que acontece? Se você entrou no climatério, já sabe que está no climatério, e você continua se alimentando da mesma maneira que você se alimentava quando você tinha 20 anos, o ganho de peso é inevitável. Nossa, mãe. Tá? Socorro. Então, você tem que ter uma outra abordagem com a sua alimentação e com a sua suplementação. Legal. Lembrando que nutriente pré-forma hormônio. Então, você consegue modular os seus hormônios a partir do momento que você tem um acompanhamento direcionado para você. Legal. Ah, Sueli, a dieta da minha vizinha serve para mim? Claro que não. A sua vizinha é a sua vizinha, você é você. Tá? Sim. A gente trabalha com uma coisa chamada individualidade bioquímica. Uma das coisas que a gente faz na consulta é pedir a gente faz um exame que a gente chama de rastreamento metabólico, que ele vai mostrar para a gente, com um questionário simples de sinais e sintomas, onde é que você está nesse processo. Uau. A gente consegue detectar quais os nutrientes que devem estar em baixa e depois a gente confirma isso com o exame bioquímico. Tá? Com o exame de sangue completo. A gente pede, em alguns casos, o mineralograma para ver os minerais, pede os exames de vitamina, não em 100% dos casos, tá? Sim. Mas a gente consegue provar isso e trazer você para o nível fisiológico. Legal. Tá? Eu não estou falando que você tem que fazer overdose de vitamina e mineral, não. Sim. Você tem que ser mantida no nível fisiológico. E aí fica tudo bem. Uhum. E aí esses sintomas são menos atenuados. Mas uma mulher de 20 é uma mulher de 20, uma mulher de 30 é de 30, uma de 40 é 40, uma de 50 é 50. Não é igual. Não é igual. É não interessante essa sua colocação, porque não Uhum. é igual na faixa etária, não é igual de uma pessoa para outra, não é Não. igual nunca. Nunca. Nós somos únicos, Exatamente. querendo ou não. Podem até existir Exatamente. pessoas parecidas. Exatamente. Inclusive, né, a avaliação bioquímica de pessoas que são gêmeos, né? A gente sabe que tem diferença, não tem jeito. O digital não é a mesma, ainda que sejam muito parecidos, são seres únicos. Então, esse trabalho individual que vocês fazem é maravilhoso. E isso tem crescido muito, né? Essa questão do trabalho individualizado, sim. essa percepção única. Eu achei muito legal essa questão que você disse dos exames, né? Que vocês conseguem interligar um ao outro e conseguem chegar a um panorama, né? Prévio ali de como que está, o que seria necessário já começar a suplementar para evitar risco. É modulação do metabolismo. Que legal. E a gente consegue hoje fazer isso com facilidade. Que legal. Nunca tinha ouvido falar desse termo. De repente, da estratégia, sim, mas do termo, e uma coisa eu nunca que tinha ouvido falar. as pessoas não dão muito atenção, mas o grande maestro do nosso metabolismo é o nosso intestino. Então, a nossa investigação começa lá no intestino. Por quê? Porque o intestino é que forma neurotransmissores. Ih, meu então, Deus. o seu humor depende do seu intestino, seu cabelo, sua pele, sua unha, tudo depende. Então, é daí que vem aquele negócio de, está enfesado? Quando a pessoa está nervosa, você está enfesado. Eu nunca entendi essa colocação. Enfesado significa com o intestino cheio de fezes. Meu Deus do céu. E aí você modula o seu humor, você fica realmente irritado. Entendeu? Agora eu entendi. Então, o tratamento nutricional, ele começa lá no intestino. O pessoal acha que vai para... E outra coisa, existe uma fantasia muito grande por parte dos pacientes que eu vou na nutricionista para parar de comer. E não é exatamente ao contrário, tá? O paciente, ele vai no consultório para poder se alimentar de forma adequada. A gente não trabalha com restrição, a gente trabalha com adequação. Isso aí. Então, assim, é muito comum o paciente está na minha frente, não, você vai fazer assim, mas eu vou comer isso tudo? Claro que vai. Seu corpo precisa de nutrientes. Legal. Tá? Essa imagem que o pessoal tem, que a nutricionista é aquela pessoa que vai mandar tirar tudo, ela não vai mandar tirar tudo. Ela vai adequar a sua necessidade. Sim. Agora, retirar, não, muito pelo contrário. Na verdade, isso é muito do emagrecimento, né? Por muito tempo existia
muitas pessoas que usavam a rede social, principalmente quando ela estourou, né, a rede social, para falar de tipo, fiz a dieta do zero açúcar, zero não sei o quê, zero não sei o quê. E aí as pessoas já associam o nutricionista com uma pessoa que vai cortar tudo. E é muito, e é muito diferente disso, né? Na verdade, o nutricionista, ele vai trabalhar com equilíbrio, tá? Isso aí. Ele começa equilibrando a sua microbiota intestinal, que é no intestino que acontece toda a absorção de nutrientes, e o processo de emagrecimento, ele vai ser uma consequência do seu equilíbrio metabólico. Se o seu metabolismo estiver totalmente desequilibrado, você não vai emagrecer nem fazendo uma dieta de fome. Que loucura. Porque falta nutrientes. Então, não é passar fome para emagrecer, é comer certo para emagrecer. Uau. É suplementar certo para emagrecer. Senão, não tem resultado efetivo. A gente sabe hoje que tem pacientes aí que ficam fazendo uma restrição absurda e o peso continua estacionado. Continua estacionado por quê? Continua estacionado porque o metabolismo está totalmente desequilibrado. Entendeu? Sim. E aí acontece até aquela questão, não sei o termo correto que se usa, mas do armazenamento de gordura para se manter com energia, né? Na verdade, o que acontece? O nosso organismo ele é muito inteligente. Nós temos um reservatório de energia que é o nosso tecido adiposo, que é a gordura. Ela está ali, a gente está meio que urso, né? A gordura está ali protegendo e como reservatório de energia. Se você faz uma dieta de 2.500 calorias, por exemplo, e resolve, por conta própria, fazer uma dieta de 1.200, será que você vai emagrecer? Nem sempre. Por quê? Emagrecer não é só cortar calorias. Antigamente... Faz parte. Pode continuar falando. Antigamente, todo mundo achava que emagrecer... Pode falar. Perdi o fio. Antigamente, todo mundo achava que era só cortar calorias que emagrecia. Hoje, a gente sabe que não. Se o metabolismo estiver desequilibrado, a gente não consegue fazer a pessoa emagrecer mesmo cortando as calorias. Teu organismo, ele vai precisar de nutrientes para ele se manter em homeostase. Se você não tiver esses nutrientes, não tem resultado metabólico efetivo. Sim. Entendeu? Então, a maioria das pessoas acham que o gordo, ele tem um estoque de energia. E não é exatamente isso. O obeso, né? A pessoa obesa, ela tem ali, associado à obesidade, diversas deficiências nutricionais. Entendi. E para a gente fazer essa pessoa emagrecer com segurança, a gente tem que repor aquilo que não existe no organismo dele. Entendi. Tem muitos jargões por aí, tem muita falácia, a gente sabe disso. A ideia do podcast é até essa, né? A gente conseguir fazer aí de 40 minutos, 1 hora de bate-papo, uma conscientização de conhecimento mesmo, né? Principalmente na área da nutrição, que é a nossa área de atuação principal, né? Nós somos uma loja de suplementos, mas porque nós acreditamos que é uma ferramenta, uma estratégia para que a gente consiga trazer longevidade, trazer mais saúde, e tudo isso faz parte de um contexto de uma geração que quer tudo muito rápido, que não tem paciência para nada, e aí fica falando um monte de coisa, aí tem gente que fala outras coisas, e aí você vai tendo aquele acúmulo de informação, aquela chuva de informação, onde você chega no momento que você fala assim, tá, mas o que é o quê? Para onde eu tenho que ir? Então, é muito importante para nós ter uma Nutri, né, uma profissional tão séria quanto você, que tem uma jornada, tem uma estratégia, tem resultados, tem pontos que você olhou ali e falou, poxa, aqui a gente consegue isso, né, e toda essa sua dedicação em estudar é fundamental. E eu percebo que hoje você é apaixonada, né, como você disse, por essa questão da saúde da mulher, né, e a saúde da mulher 40+, com todas essas transformações metabólicas. Você falou sobre essa questão do ficar atento aos sinais, tudo isso são coisas que a gente, como loja de suplementos, né, como rede, a gente sempre bate na tecla, queridos, prestem atenção, fiquem ligados, porque o corpo, ele fala, né, por mais que as pessoas não deem tanta atenção a isso, é algo que é muito falado hoje em dia, o quanto o nosso corpo fala e o quanto o nutricionista, ele faz parte de uma estratégia eficaz na transformação da nossa saúde, na qualidade da nossa vida, né, isso não é mais segredo para ninguém.
e a tecnologia ela vem trazendo várias ferramentas para nos ajudar. Hoje esse grupo que você falou, ele já funciona, não funciona? Porque tem um monte de mulher que vai assistir aí, gente, fica ligado porque ela já vai falar tudo sobre o grupo aqui pra gente também. O nome do grupo é Start. Legal. O grupo, ele vai estar com uma edição agora, em dezembro. Nós estamos com as inscrições abertas, tá? Muito bom, muito bom. E a proposta do grupo é dar um start no seu metabolismo, tá? Legal. Nós vamos fazer um acompanhamento durante 28 dias com esse grupo de mulheres e a gente está querendo promover essa transformação. Agora, é bom que fique claro o seguinte: não existe mágica, não existe milagre. Ninguém vai perder 15 quilos em 28 dias. Não existe isso, não acreditem nisso. O start é para equilibrar seu metabolismo, startar o seu emagrecimento, melhorar a sua condição intestinal, a sua pele, o seu cabelo, a sua unha, o seu sono. Agora, não acreditem em promessas milagrosas. Sim. Não inventaram ainda a máquina de entrar gordo e sair magro, a máquina de entrar velho e sair novo. E a proposta do Start não é essa. Não é essa. A proposta do Start é transformar o metabolismo dessas mulheres, tá? Um dia de cada vez. A proposta é um acompanhamento em grupo, onde mulheres de todo o Brasil vão estar interagindo, vão estar sob a orientação de 2 especialistas. E o propósito do Start é começar a transformar vidas. É lógico que uma pessoa que tem 30 quilos, 40 quilos para perder, ela vai precisar de um tempo maior, claro, junto ao Start. Tá? Claro. Agora, uma pessoa que quer fazer um detox, que quer perder 4, 5 quilos, o Start está aí para isso. Legal, tá? Legal. Eu acho que assim, o Start é um grupo de acolhimento para mulheres, tá? Onde mulheres de todos os locais do Brasil vão poder se encontrar, vão poder falar das suas questões, vão ter um atendimento personalizado, direcionado, tá? Um acompanhamento durante 28 dias para dar um start no metabolismo. Legal. Para começar. E como que você escolheu esse nome? Por que Start? Da onde surgiu isso? Fiquei curiosa. Porque tem tudo a ver, né, com o projeto. Exatamente isso. O projeto é um projeto para você começar. A gente sabe que muitas mulheres estão sofrendo durante muito tempo. Muitas mulheres têm 30, 40 quilos a mais e têm todas as complicações metabólicas. O impacto metabólico desse peso é muito grande. E o Start é uma virada de chave. É o começar. Legal. Entendeu? Legal. Por isso o nome Start. Muito bom, muito bom. Parabéns. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ela vai falar, gente, antes de terminar aqui o podcast, as redes sociais dela, para você ter acesso a esse projeto. Se você não tem interesse em fazer parte, mas conhece alguma mulher que esteja precisando, né, já fica aí a dica e a sugestão para você encaminhar esse podcast ou o Instagram da Sueli, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É muito precioso, né, saber que existem mulheres, assim como ela e a sócia dela, como ela disse, que estão se dedicando em transformar vidas e vidas que carregam vidas, né? Porque nós somos as pessoas que geramos a vida, que demos, né, que damos a luz aí a crianças e que temos toda a necessidade de transformação o tempo todo. Assim como eu sou mulher, eu tenho certeza que você que é mulher que está assistindo isso entende sobre essa nossa necessidade. E como a Sueli disse, né, a transformação ela começa no intestino e o intestino recebe alimento. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer toda essa transformação, adequação, eu achei muito, muito inteligente, Sueli, essa sua fala sobre a questão não ser uma restrição, não ser uma transformação apenas, mas ser uma adequação. Eu acho que isso, se as pessoas tiverem esse olhar para os nutricionistas de eu vou lá para adequar a minha alimentação dentro da minha necessidade, certamente as pessoas vão ter uma qualidade de vida maior, né? E tem que lembrar também, Steph, que a mudança, ela tem que ser permanente. Na verdade, a gente trabalha com mudança do estilo de vida. Não existe uma dieta restritiva que você vai fazer 15 dias que vai resolver todos os seus problemas. Uhum. Isso não é
fato. O fato é, nós chegamos a uma idade que nós precisamos modular o nosso metabolismo, nós precisamos rever hábitos de vida, Sim. nós precisamos investir em qualidade de alimentação, de sono, de suplementação, para quê? Para ter uma longevidade saudável. Eu quero ser a avó que vai sentar no chão, que vai brincar com o neto. Legal. E para isso, eu faço atividade física 5 vezes por semana. Uau. Faço cardio, faço exercício de força. Por quê? Porque eu sei isso, o quanto isso impacta no meu envelhecimento saudável. Então, assim, nós hoje temos uma longevidade muito maior, Sim. né? Há 100 anos atrás, uma mulher de 40 anos era uma idosa. Hoje, uma mulher de 40 anos é uma mulher que está em idade reprodutiva. Olha que loucura. Então, a gente tem uma expectativa de vida hoje de mais de 80 anos, mas não basta só estar vivo. Você tem que estar saudável. Exatamente. E estar saudável em um determinado momento exige modificação no estilo de vida. E essa modificação tem que ser permanente. Se você quer um resultado efetivo, não dá para você fazer uma transformação temporária. Uhum. É uma mudança de estilo de vida. E o Start é isso. O Start é startar você para uma mudança de estilo de vida. Muito bom. E tem algo que a gente não falou até aqui, que você gostaria de falar, algum assunto que você acha pertinente a gente abrir aqui? Falando em alimentação e suplementação, a primeira coisa, todo mundo pergunta qual é a receita da longevidade. Então, eu vou falar do básico. Descascar mais e desembalar menos. Legal. Procurar alimentos integrais, procurar frutas, verduras, legumes, comida de verdade, do tempo da vovó, é aquela que funciona. Fugir dos minimamente processados, tá? Eu acho que é uma estratégia para todo mundo, tá? Para se manter saudável. Entre o refrigerante, o suco de fruta, não olhe para as calorias, mas olhe para os nutrientes. Uma nutricionista consciente jamais vai dizer que uma Coca-Cola é melhor do que um suco de fruta. Nunca vai ser. Uhum. Então, cuidado com que vocês... a rede social, ela está muito aberta. Hoje, muitas pessoas falam muito e muitas vezes sem o conhecimento técnico daquilo que Sim. realmente impacta no metabolismo. Então, assim, muito cuidado na hora das escolhas. Suplementos são fantásticos, mas cuidado com a procedência dos suplementos. Exato. Nós hoje vivemos num mundo que as empresas que são fornecedoras de suplemento, que investem em treinamento, tecnologia de ponta, desenvolvimento de produto, estão sendo engolidas por falsificação. Entendeu? Por sites vendendo produtos que não tem nada daquilo que está sendo prometido. Então, assim, sejam criteriosos com as escolhas de vocês. Procurem os fornecedores certificados, as lojas de confiança, porque isso impacta diretamente na qualidade daquilo que você está comprando para você. E não adianta você investir num suplemento que promete um resultado fantástico com um custo muito pequeno. Porque o que acontece de fato? Para você ter aquele produto final, você tem toda uma parte de tecnologia, de matéria-prima, de transporte, Sim. que tem que ser feita, e tudo isso demanda um custo, não tem como. Então, não acreditem em milagres. E outra coisa, a transformação ela acontece passo a passo. Não existe mágica. Existe ciência. E isso se faz com calma. Com certeza. Esse final de semana que passou, se eu não me engano, ou outro, eu fui num evento, né? A gente foi fazer uma degustação. E aí a gente estava degustando whey e pré-treino, se eu não me engano, porque era um evento de atividade física forte, Sim. né? E aí no final chegou um menino, esse whey é bom, não sei o que, gostoso, gostei. Aí a gente pergunta, né, sempre, você já faz uso de suplemento? Aí o rapaz falou assim, já. Aí a gente, legal. Aí a primeira pergunta que a gente faz é qual marca, né? Uhum. Eu compro na internet, pago R$30 o quilo. Aí eu olhei pra cara dele e falei, o quê? Aí ele paga R$30 o quilo. Aí eu olhei pra pessoa que tava comigo e falei, eu conto ou você conta? Aí a gente... que legal, que bom que você achou o lugar, mas assim, tome cuidado. Aí a gente orientou, como você disse, e infelizmente hoje é notícia de televisão, Sim. o número e a quantidade de falsificações que existem. E o problema da falsificação não é só o perder dinheiro, mas é o mal que aquela substância que está ali dentro pode causar para o nosso organismo.
Exatamente. A gente não sabe nem o que está ali dentro. Exatamente. Então, cuidado com isso. Cuidado com a procedência do que vocês compram. Cuidado com a procedência da informação que vocês absorvem. Exatamente. Entendeu? Tudo a gente tem que ter muito cuidado hoje. E eu fico muito feliz, né? Mais uma vez, quero dizer isso, de receber pessoas tão comprometidas com a ciência como você. Para a Whey é um prazer imenso ter você como parceira, né? Você é uma parceira de longa data aí, a gente é muito feliz em ter você no nosso time de parceiros que são profissionais responsáveis e que têm como hábito principal a ciência e a transformação de vidas. E eu fico muito feliz por esse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Tenho certeza que você que ficou até agora aqui com a gente certamente aprendeu alguma coisa. Ela vai deixar aqui o Instagram dela, vai deixar o contato dela, para que você que tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão ou quiser fazer alguma pergunta, você possa ir até ela. E vocês, mulheres, fica aqui um convite, faça parte desse grupo, né? Ah, Esté, mas eu não tenho mais de 40, mas você tem 30 e pouquinho, já vale a pena você entrar para você aprender, para você se prevenir, para que você consiga, né? Como ela disse, o quanto antes fazer com que a sua saúde esteja cada dia mais forte, mais preparada para viver aí longos anos e não só estar viva, mas como ela disse, viver uma vida que seja de excelência. Sueli, quero te agradecer muito, né? Eu sei que não é simples estar de frente às câmeras, a gente sabe de todas as limitações que existem, mas nós fomos hoje muito agraciados pelo seu conteúdo. Tenho certeza que fomos encharcados de conhecimento e que esse é um podcast que é para a gente ver, rever, para que a gente consiga absorver cada minuto que passar mais informação. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer. É um prazer imenso para nós receber você. E agora, se você quiser se despedir da galera e falar aí seu Instagram, pedir para a galera ir lá te conhecer, seguir, tirar as dúvidas, pode ficar à vontade. Bom, independente do start, estão todos convidados para seguir o meu Instagram, @sueli_iglesias, tá? Tá aberto, a gente faz posts diários, informativos sobre saúde em geral. O foco maior é a saúde da mulher. Mas tem muita informação para diabético, para hipertenso, para nefropata, para pessoas que precisam de acompanhamento. E informações consistentes. De Perfeito. boa procedência. Maravilha. Sueli, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Obrigado vocês que assistiram até aqui. Fique ligado no nosso canal aqui no YouTube. Existem vários que já estão disponíveis, mas tem muita coisa boa que ainda vem por aí. E se você ainda não conhece, vá até uma das nossas lojas. Lembre-se, a Whey Suplementos é a rede que mais cresce no Brasil e nós esperamos você lá. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.